Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. E que caiu hoje, Gija? Hoje caiu a volta de Judite, Sim. que vai contar a história, né, de quando ela voltou do terreno do inimigo, que ela foi lá, enviada por Deus, para destruir o inimigo, o chefe dos seus adversários, dos seus, dos seus adversários que estavam lá, que era que preparava uma guerra contra o povo de Israel, e ela, instruída por Deus, ela foi lá, uma mulher reservada por Deus, foi lá com um plano de Deus, um projeto de Deus, e ela vai lá, entra no terreno dele, decapita o chefe, o líder, e volta com a cabeça dele para o seu povo. Só que aqui o que chama atenção, irmãos, é que muitos do povo de Israel, quando ela foi para lá, eles não tinham tanta esperança de que ela retornasse, por conhecer os inimigos. Achava que se ela fosse lá, talvez ela não conseguiria voltar mais, que podia ser presa ou alguma coisa, ou ela morresse lá. Mas Deus estava com ela e não permitiu que isso acontecesse. Deus tinha um projeto para fazer através da vida dela, e ela foi, e quando ela volta, todo mundo fica alegre, fica feliz, ficam glorificando a Deus, porque Deus entrega, na verdade, o pior dos seus inimigos na mão dela, na mão de uma mulher. E isso acontece, que fica uma alegria muito grande naquele povo, por essa vitória que Deus que entregou a eles, né, naquele momento, naquela hora lá. E também caiu na palavra do dia de ontem, nós não conseguimos abrir ontem, na época devido à correria, caiu A morte de Davi, né? isso, Reis. Primeira Reis, a morte de Davi. Quando Davi tá dando as recomendações finais para o seu filho de Salomão, que ia ser o seu sucessor, né, dizendo para ele seguir as leis de Deus, como ele seguiu, como Davi seguiu, para ele seguir isso, e fazer tudo conforme Deus ensinou que fosse feito, para que ele pudesse ser bem sucedido em tudo que ele fosse fazer, que ele fosse próspero em tudo que ele fosse fazer, se ele obedecesse a Deus. E também deu segundas recomendações de algumas coisas que ele precisava fazer, que não deu assim para Davi terminar, para Davi concluir no seu reinado, que ele pediu, orientando seu filho para que viesse a fazer por ele, né? Algumas coisas que ele não podia fazer pela palavra que ele tinha dado, mas que Salomão estava livre daquela palavra, que ele podia executar o que ele bem achasse certo, através de algumas coisas que Davi recomendou para ele. Ou seja, eu vejo que Davi deu instruções para o seu filho ser um rei bem sucedido, como ele foi, né? E assim, Salomão, toda essa história, ele foi bem. No finalzinho deu uma escorregada lá, mas ele andou segundo Deus, né? E fez muitas coisas também que agradou a Deus. Ou seja, Davi fez recomendações para o seu filho antes de partir, antes de morrer, né? Dando as melhores recomendações, irmão, porque se nós pedimos para que alguém obedeça a Deus, sabemos que ela vai ser guardada, protegida e será próspera nos seus caminhos. Se a pessoa não quiser guardar e não seguir os caminhos, ela vai ter problemas no seu caminho, vai ter dificuldades, vai ter algumas tormentas ali, né? E enfim, vai ser pior para ela. É melhor ela seguir os caminhos como Salomão fez, e foi bem sucedido. Foi essas duas palavras que caiu agora. Agora tem o resumo da semana. Sim, o resumo da semana, que nem que segunda-feira o Jeremias 33 nós falamos para vocês já a respeito de clamar a Deus, né? Ezequiel 35, né, que é na terça-feira, oráculo contra Edom, que fala sobre que o povo era perseguido naquela época, né? Então, o rei daquela região de Edom, ele queria as nações para ele. Ele foi mesmo, tem até um textinho que eu quero ler aqui, que ele fala assim, 10. olha só, verso 10 aqui. Já que disseste, as duas nações, os dois países serão meus. Isso é o rei falando. E tomarei posse deles, ainda que o Senhor aí resida. Então, olha que afronta a Deus, né? Então, oráculo contra Edom, porque Deus faz com que toda a maldição caia sobre Edom, né? Porque ele desafiou um Deus, gente. O nosso Deus não se desafia, né? Ele é poderoso. Então, ele era um governante que ele queria invadir todo aquele país, né? Mesmo que Deus ali resida, ele, tipo assim, ele vai ser tudo meu, independente se há Deus ali ou não. Como se diz, Deus não é nada, né? Para mim. Então é o poder que ele se achava, né? E ele perdeu aqui, só sofreu consequências de tudo isso daí, né? E na quarta-feira caiu primeiro Macabeus 8, aliança com os romanos, porque quando o povo judeu era perseguido pelos hebreus, né? Os gregos era perseguido pelos gregos, o povo judeu, eles fizeram uma aliança com os romanos, que os romanos eram muito fortes naquela época, né? Então, e foi bem sucedido, foi um acordo entre eles, né? Que tanto os judeus eram com os romanos, quanto os romanos eram com os judeus.
E aí, como o Jair falou, que ontem nós não conseguimos abrimos hoje a morte de Davi e a volta de Judite. Então, essa semana estamos falando sobre as promessas de restauração, né? Foi o tema da semana que veio para nós. E Deus está falando assim para nós, né? Olha só, porque pode ter quem for, pode ser o governante, pode ser o presidente, pode ser o rei, pode ser quem for. Se ele vier bater no peito e falar assim, eu vou invadir aquela nação, eu vou ganhar aquela nação, como foi falado aqui, né? Em Ezequiel 35, oráculo contra Edom, né? Ele pode falar o que ele quiser, ele pode ter o poder que ele tiver, o maior exército do mundo, e ele falar, eu vou ganhar aquele território, mesmo que ali Deus resida, né? Ele desafiar um Deus tão maravilhoso que nem o nosso, ele vai sofrer todas as consequências, ele vai cair por terra, né? Porque Deus não é desafiado, Deus, nós temos que clamar humildemente, porque Ele sim tem todo o poder nesse mundo. Então aqui falando que a aliança dos judeus com os romanos é assim, faça aliança, meus irmãos, com aqueles que são mais fortes, aqueles que realmente têm Deus no coração, aqueles que estão seguindo a palavra do Senhor. A fortaleza não é no dinheiro, não é no poder, a fortaleza é na força que tem de união e oração e fé num grande Deus que é nosso Pai. Então Deus está colocando aqui para nós, né? Como teve a morte de Davi, Davi orientando seus filhos. O que quer dizer isso? Um homem de Deus, né? Um homem de Deus orientando seus filhos para quê? Para que eles sigam o caminho do Senhor, para que aquele lugar que você viva tenha o seguimento no Senhor e não contra Deus, né? Contra as palavras de Deus, contra os princípios divinos, contra os princípios os 10 mandamentos, né, que Deus nos deixou. Então aqui, tudo isso fala, Deus está prometendo a restauração, basta vocês clamarem a Ele, né, se juntarem com o povo de Deus, ouvir aquele que nem Davi, que é um homem de Deus, que está te dando conselhos, você seguir aquela pessoa, né, por quê? Porque mesmo que uma única mulher, Deus está falando aqui no final de hoje, vá no meio de um exército, o maior exército do mundo que tinha naquela época, né? E ela vai decapitar o chefe daquele exército, o comandante daquele exército, sozinha. Ela traz a vitória para todo um povo, uma única mulher. Então Deus nos mostra o que nessa palavra, meus irmãos? Que você é todo poder quando você tem com Ele, né, a fé e a aclamação, e você tem a humildade, e você tem também você anda nos princípios de Deus. Então nada é impossível para Deus aqui. Então vamos clamar a Deus quando nós estivermos em perigo, mas nós temos que realmente buscar a Deus. Não assim só, ai Senhor, me ajuda, não. Senta ali no seu cantinho e fala com Deus, clame a Ele, clame com humildade, com fé, com perseverança, com esperança, porque Ele é um Deus que não abandona o seu filho. Ele está ali por nós, né? E nós sabemos que nessa palavra da semana, que é a promessa de restauração, Deus vai cumprir, porque Ele é Deus de promessa. Então, mas Ele quer de nós o quê? Ele quer que nós sejamos firmes nos princípios dEle, que nós vamos seguir aquele que segue Ele, né? Que nós vamos clamar a Ele por um mundo de Deus, por um lugar que nós vamos morar, que seja um lugar de Deus, né? E todo aquele que venha como falando que ele é forte, ele é poder, ele é isso, ele é aquilo, ele tem tudo, mas ele domina até um território que ali Deus resida, né? Que ele seja contra os princípios divinos, ele está ali desafiando o poder de Deus, que aquilo ali ele vai receber toda a maldição e o castigo. Por quê? Porque ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é mentiroso, ele acha que o poder está na mão dele e não está, meus irmãos. O poder está unicamente, né, no Senhor. E Ele que fez os céus e a terra. Quem é um homem perante um poder, né, de um ser que fez todo esse universo, todo esse planeta, né? E Ele tem todo o poder ali. Quem é um homem para desafiar esse poder? Quem é um homem que vai contra os princípios de Deus, né? Ele pode perturbar, porque Deus está ali, ó. Deixa eu ver até onde ele pode chegar.
Deixa eu ver até onde ele é capaz de chegar. Porque é o tamanho do seu desafio, vai ser o tamanho da sua queda. Né? Para ele aprender uma lição. Não porque é castigo, gente. Porque Deus está dando oportunidade, está dando tempo, está dando oportunidade para aquela pessoa voltar para ele. Mas não, aquela pessoa continua com o poder desafiando ele, querendo implantar o mal a todo o povo de Deus, querendo chegar no poder para perseguir o povo de Deus. Mas não vai conseguir, porque aqui está falando que Deus está até com uma única mulher, né, para que ele faça ela vencer um exército inteiro, gigante, sozinha. Ele protegeu ela na entrada daquele lugar, ele protegeu ela durante todo aquele percurso que ela ficou, aquele tempo que ela ficou ali. No ato, Deus usou a mão dela para decapitar aquele comandante, e Deus ainda protegeu ela na saída daquele local, né, até a terra dela. E ela chegou lá pela glória do Senhor, ela falou. Gloriamos a Deus, vamos dar glória ao Senhor, porque Ele é bendito e Deus nunca nos abandona. Então isso é a promessa aqui com Judite no final do dia, que foi o dia de hoje. Então não temam, né? Esperem no Senhor, porque Deus nunca nos abandona. A esperança nunca acaba e Deus vai restaurar se você seguir os princípios divinos. Se você for no padrão divino, né? Vai restaurar a sua vida. Ele promete e Ele cumpre. E nós acreditamos, porque Deus é justo, é maravilhoso. Deus é aquele ser divino que está por cada um de nós. Então nós sofremos, meus irmãos, porque aqui nessa terra é aprendizado. Todos nós sofremos, passamos angústia, passamos medo, passamos aflições. Mas Deus está ali por nós, nos ensinando que Ele nunca vai nos abandonar. Independente de qualquer situação, Ele está ali com a gente. E vai falando aqui nessa semana que a promessa vai vir de restauração para você, para mim, para todos nós que seguimos o Evangelho, que seguimos seus preceitos, que seguimos as suas coisas, das suas palavras divinas. E nós temos que andar cada vez para ser pessoas melhores a todos os dias e fazendo o nosso mundo, nossa volta melhor. Então, vocês tenham a consciência, né, de que clamem a Ele, mas com força e fé, que o Senhor estará por nossa restauração, por nossa salvação, por nossa libertação. Amém? Amém. Então, que vocês tenham um final de semana mais que glorioso na presença do Senhor e abençoado. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Um ótimo fim de semana a todos. Amém. Até segunda, se Deus quiser. Amém.